Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza. Nosso bom dia, nosso grande abraço. Estamos na reta final para concluir o mês de maio, quando estamos ainda com o tema da família. E eu também quero dizer que você pode me mandar sugestões. Eu fico muito atenta aos comentários, aos retornos pelo YouTube. E se você quiser ainda que eu faça algum áudio sobre algum texto, alguma dinâmica que a Bíblia cita sobre família, você pode estar mandando me dizer pelos retornos do YouTube. Eu quero desejar que nós possamos crescer nessa dinâmica sobre família, tanto na área emocional, como física, como financeira, como também espiritual. E eu espero que nós estejamos em franca recuperação dos relacionamentos, em processo de crescimento, de restauração. E você também pode mandar me dizer como é que as coisas estão saindo. Hoje eu quero abordar um tema muito difícil, um texto muito usado em casamentos e também muito usados para ensinar as mulheres a se submeterem aos seus maridos, aos seus companheiros, e como que uma moeda de apenas um lado, que nós sabemos que a moeda tem dois lados. Me perdoem se eu estiver te ofendendo por comparar relacionamento com uma moeda, mas é o que me vem agora nesse momento à mente, porque todo relacionamento tem os dois lados. As pessoas envolvidas são parte importantíssimas nesse relacionamento e nesse dia a dia. E o texto, então, de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele vai nos orientar como a Bíblia e como o Novo Testamento chama homens e mulheres para entender de que maneira a igreja cristã, os que seguem a Cristo, também os que estudam as epístolas paulinas, entendem o valor, a importância e a beleza que o texto de Efésios 5, a partir do versículo 22 até o versículo 33, vai trazer para nós. Eu quero citar o texto na íntegra, devido à importância de todas as determinações, recomendações que esse texto traz para nós, como igreja, como família e também como pessoas. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Nós iniciamos o texto falando, a partir do versículo 22, sobre mulheres. Em seguida, ele vai falar sobre os maridos, no versículo 25 em diante. E no final, ele conclui no versículo 33, dizendo: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.
Eu estive dando uma olhada aqui no comentário de Efésios com John Stott e encontrei uma palavra preciosa que diz assim aqui: como veremos no contexto completo dessa passagem, tanto o amor do marido como a submissão da esposa significam perder-se para que o outro possa se encontrar, o que é a essência do Evangelho de Cristo e também a essência do relacionamento conjugal. Pois à medida que o marido ama a esposa e a esposa se submete ao marido, cada um está procurando capacitar o outro para se tornar mais plenamente quem ele é. Quando ele vai falar do marido, não é? Porque, como eu citei anteriormente, durante muitos anos eu só ouvi falar sobre que a mulher devia submissão ao marido, como diz o versículo 22, mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. No geral da nossa cultura, especialmente a cultura brasileira, parece que o texto termina aqui. O texto que é do versículo 22 ao 33, quando ele vai citar homens e mulheres, mas na nossa cultura só tem a submissão da mulher ao marido, e isso é uma lei absoluta. Eu cresci ouvindo que a mulher devia submissão ao marido. E então, depois que eu conheci o Evangelho mais de perto, foi que eu percebi que havia uma recomendação para os maridos. Diz assim ainda esse comentário do John Stott sobre a carta aos Efésios. E ele diz assim: sabemos muito bem o que significava submissão no mundo antigo. O desprezo pelas mulheres era quase universal. William Barclay resume: os judeus tinham uma visão degradante das mulheres. Na lei judaica, uma mulher não era uma pessoa, mas uma coisa. Ela não tinha direitos legais, era absolutamente posse do marido para lhe fazer o que bem quisesse. A posição era pior no mundo grego. Em Roma, nos dias de Paulo, era ainda pior. É contra esse histórico sombrio que o ensino de Paulo brilha como uma luz intensa. E o texto vai nos falar então dessa submissão que deve ser baseada no amor sacrificial de Cristo. É o exemplo do amor que o marido cristão deve para com a sua mulher. Quando ele diz, versículo 25, maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar de água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eu fiz questão de ler porque, como eu citei anteriormente, eu cresci ouvindo que a mulher devia submissão ao marido. Mas aqui no texto bíblico, Jesus nos recomenda aos maridos não só amar sua esposa, como se sacrificar por ela, cuidar dela, abençoar e também santificá-la pelo lavar da água mediante a palavra. E com todo esse esforço, com toda essa peleja, nós então temos aqui uma submissão mútua, mulheres se submetem, homens amam sacrificialmente e revelam ao mundo o que Jesus fez pela sua igreja, morrendo por homens e mulheres. E concluindo, ele diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Essa é a meditação de hoje. O desafio para maridos e mulheres que constituem uma família e que revelam Cristo e o amor de Cristo pela sua igreja. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu aprendo com esse texto e esse texto me ensina. Eu espero que também te ensine. Um grande abraço.